estamos muito felizes com Jesus e eu quero dizer para vocês que é uma alegria absurda no meu coração poder compartilhar essa palavra com vocês, porque como o Rô disse, né, de verdade, eu não sei preparar uma palavra, não sou pregadora, eu não acredito que carregue alguma coisa nessa linha aí de mestre, que o Rô carrega, né? Mas eu realmente gosto de vir compartilhar aquilo que o Espírito do Senhor me ensinou e que faz sentido na minha vida, que eu pude experimentar de Deus. Porque eu acho que tudo que é bom deve ser compartilhado, amém? Quem tem essa opinião? Você é alguém que compartilha tudo aquilo que é bom? Fez bem pra você, você compartilha com o outro? Ou você é absurdamente egoísta e guarda tudo pra você e diz, isso é meu? Você sabia que quanto mais nós damos, mais nós recebemos? É assim que funciona? É isso aí. Então, quanto mais você dá, mais espaço você abre para receber mais, né? E eu creio nessa noite que o processo do Senhor na minha vida, a respeito de tudo que eu vou pregar, ainda tem muitas coisas a acontecer. Eu creio que eu ainda tenho muito a aprender com o Espírito. E eu quero abrir essa oportunidade, eu quero abrir esse espaço, na verdade, dentro de mim, ao compartilhar essa palavra com você, para que isso possa tomar uma proporção ainda maior e eu possa aprender ainda mais com Deus e voltar aqui e compartilhar outra vez com vocês, tudo bem? Amém? Então, louvado seja Deus. Você consegue colocar a mão no seu coração? Uma mão você coloca no seu coração, outra você levanta para o alto, em sinal de rendição ao Senhor e orar algo comigo agora? Diga assim, Espírito do Senhor, eu oro para que o Senhor compartilhe do seu coração comigo. Porque eu quero os teus sentimentos, os teus entendimentos. Porque eu entendo que eu preciso disso para me tornar mais parecido com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu oro para que o Espírito do Senhor guarde essa palavra, essa mensagem, para que de verdade essa palavra ela não saia de mim, ela passe por mim, mas ela verdadeiramente saia do coração do Senhor para alcançar o seu coração e gerar toda a transformação, toda a movimentação que assim fez também na minha vida. Antes de eu começar a pregar, antes de eu abrir a palavra, afinal de contas a gente está no culto, né, de crente, eu quero só dizer, eu vou falar, vou dar um recadinho aqui, afinal de contas eu sou de social, né, gente? Eu vou dar um recadinho, porque depois no final eu vou esquecer, de manhã eu esqueci, não vou cometer o mesmo erro à noite, porque eu acho que é burrice errar 2 vezes a mesma coisa, vocês não acham? Então eu vou me antecipar. Nós estamos hoje pós-culto com bazar solidário, tá? Se você não passou lá, lamento. Não lamento, porque você vai ter a oportunidade de passar lá, tá? Tem muita coisa boa ainda, panela, né? E é isso aí, tá bom? Pós-culto vai lá. Agora eu vou voltar aqui para a palavra. Nós estamos numa série que chama o quê, gente? Valores do reino. Quão importante é nós entendermos os valores do reino, porque se nós entendermos os valores do reino, nós facilmente ou com uma facilidade maior, nós vamos conseguir nos mover espiritualmente falando, inclusive. Por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra, por isso que é tão importante nós conhecermos o coração do Senhor, aquilo que Deus de verdade se importa, certo? Porque às vezes nós, seres humanos, achamos que Deus se importa com algumas coisas, quando Deus não está nem aí para aquilo. Por isso que é importante o nosso relacionamento com o Senhor e o conhecimento da palavra, né? Então essa série, ela tem como objetivo realmente apontar para você, te chamar a atenção, para que você entenda que existem algumas coisas que para Deus são realmente muito relevantes e muito importantes e você precisa se posicionar assim, para que se pareça mais com o Senhor, para que tenha mais autoridade. Consegue? Para que consiga fluir melhor como um servo de Deus, como um filho do Senhor, como um embaixador do reino de Deus. Certo? E o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, inclusive foi Deus quem me deu esse nome, esse tema dessa mensagem, porque eu tinha colocado o nome dessa mensagem, inclusive já até ministrei essa palavra numa outra igreja aí, como servindo Deus, servindo aos homens. Já parou para pensar? Acho que você já deve ter ouvido, se você já foi muito em igreja, se já faz tempo que você vem à igreja, talvez você já até ouviu sobre isso, que a gente serve Deus servindo as pessoas, certo? Pois é, então tem muito a ver com isso que eu vou ministrar, e aí eu coloquei, né, esse tema, servindo Deus, servindo homens, porém, quando eu estava preparando essa palavra, realmente mergulhando em tudo aquilo que o Espírito estava comunicando ao meu coração, o Senhor me trouxe uma chamada, e por isso, Ele me trouxe uma chamada, me deu uma certa clareza, e aí ele disse, né, sobre isso, e eu peguei e falei, tudo bem, Deus, então, o nome da palavra, inclusive, é o Evangelho completo, né? Eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas que se eu falar assim, quem aqui gostaria muito de viver o Evangelho completo de Deus?
vocês diriam o quê? Eu. A grande maioria, eu espero que a maioria de vocês, né? Diga, pastor, eu quero muito viver um evangelho completo, né? Um evangelho do reino, um evangelho que fale de tudo, que realmente comunique Deus da maneira como Ele é, como o reino de Deus funciona. Então, é dessa forma, né? Eu não vou me ater ao processo de Deus, a todo o meu testemunho de como que foi que eu entrei para o social, como que eu servi pessoas, como que era lá, porque um dia eu trouxe uma palavra sobre isso, tá? Então eu já falei bastante, inclusive eu nunca tinha pregado dessa forma, até dando um testemunho de tudo aquilo que Deus realmente havia se movido na minha vida. Essa palavra, o tema dessa palavra, você pode ir lá no YouTube, que aí vai fazer bastante sentido, né? Como que Deus realmente foi me moendo, trabalhando na minha vida até chegar onde eu vou pregar agora. E o tema dessa palavra eu anotei aqui, obedeça ao chamado e descubra o propósito, tá? Então, se você quiser ouvir um pouquinho dessa história, vai ouvir lá. Obedeça ao chamado e descubra o propósito, tá? Para que você entenda. O que eu quero falar nessa noite para você é que Deus realmente se importa, e um dos valores do reino que é inegociável para Deus, e eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, eu posso te provar biblicamente, porque eu acho que a melhor maneira de se provar biblicamente, que Deus se importa demais com o órfão, com a viúva, com o necessitado. Deus se importa demais, né, com o pobre. Deus se importa demais com pessoas que estão precisando de ajuda, de necessidade, né? Essa causa, ela é de Cristo. A Bíblia diz sobre isso, gente, a ponto de eu fiz assim uma pequena pesquisa, bem rápida, bem breve, assim, muda um pouco os números dependendo da versão da Bíblia, tá? Então, eu fiz aqui aproximadamente, depende da versão da Bíblia, para você ter uma ideia, órfão é citado mais ou menos umas 40 vezes na Bíblia, mais ou menos isso, 40 vezes na Bíblia. Viúvo, mais ou menos viúva, né? Mais ou menos umas 80 vezes na Bíblia. O necessitado e o pobre é citado mais ou menos umas 300 vezes na Bíblia. Então, eu acho que é realmente algo bem significativo para Deus. Deus se importa com isso. E se nós somos um povo que verdadeiramente queremos representar o reino de Deus, sermos embaixadores do reino de Deus, sermos parecidos com o Senhor, e se nós nos importamos com a opinião de Deus, é necessário nós começarmos a entender um pouco mais da visão de Deus sobre isso, certo? Porque senão a gente não vai entender muito bem o porquê. É difícil até de entender. O amor de Deus, gente, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, ela é assim absurda, né? E Ele provou isso para nós na cruz do Calvário. É ou não é, gente? Mas para a gente conseguir entender um pouquinho do que é isso, é necessário então que Deus compartilhe isso no nosso coração. E é necessário que a gente busque essa compaixão, entender dessa compaixão, para que Deus então venha realmente compartilhar isso. Eu quero só trazer aqui para você um significado bem simples, bem rápido, a gente já vai abrir a palavra, a respeito de compaixão. O que significa compaixão? Né? Porque quando a gente fala do órfão, da viúva, do necessitado, do pobre, né? Às vezes a gente sente o quê? Diga, pena. Às vezes você sente pena. Tem gente, pasme, que sente raiva. Porque não entende nada, né? Talvez nunca passou necessidade, tá? Mas assim, pena. Tem gente que sente pena. Mas o que Deus quer provocar no seu coração como um filho de Deus, como alguém que vai ser a resposta para essa pessoa, para essa sociedade, né? Como um canal de justiça de verdade, o que Deus quer provocar no seu coração, o que Deus busca no nosso coração é compaixão. Compaixão, gente, presta atenção, o que significa compaixão? Sentir profundamente a dor, a dificuldade ou a necessidade de outra pessoa, a ponto, a diferença está aqui, a ponto de se mover para ajudar. Quem sente pena, para nisso. Porque pena é apenas perceber que algo está mal. Pena é a pessoa ver e falar, nossa, que dó, ai meu Deus. E traz até aquela declaração do tipo assim, nossa, mas eu já tenho tanto problema, eu já tenho tanta dificuldade. Então faz o quê? Faz o que a parábola do samaritano fez, lembra? Passa de largo. Lembra o sacerdote, o levita? Passa de largo, entendeu? Então assim, por muitas vezes isso acontece, mas Deus, Ele quer que nós, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, sejamos um povo que tem compaixão,
que se importa, e se importa num nível a ponto de resolvermos realmente nos posicionar e fazer algo para que o próximo possa ser realmente ajudado e auxiliado. Então é isso, é muito importante. A gente consegue ver dessa compaixão no Cristo. Jesus não só teve dó de nós, pena. Jesus, o que ele fez quando ele foi para a cruz? Ele disse: eu vou ter compaixão desse povo. Eu vou ter compaixão desse povo que está condenado, que está perdido, e eu vou para a cruz. Então a compaixão, ela gera uma ação. Diga: compaixão gera uma ação. Consegue entender? É isso. Toda compaixão tem uma ação. E Deus quer encher o nosso coração disso. Jesus teve uma ação de compaixão. E foi para aquela cruz e nos salvou e nos resgatou. Agora há pouco a gente estava cantando: Ele me ama. Isso é muito bom, né? É muito bom. Se nós entendêssemos a profundidade desse amor, a violência desse amor de Deus por nós, meu pai, a gente não ficaria com essas crises, né? Que por muitas vezes a gente tem. Não, a gente realmente seríamos pessoas completas, porque existe plenitude em Deus. E como Deus quer que a gente experimente dessa plenitude? Desse amor que nos cura, desse amor que nos liberta, desse amor que nos renova, desse amor que nos conta quem nós somos nele. Se nós experimentarmos cada vez mais do amor de Deus, eu creio que a gente vai entender o nível de importância que nós temos para com Deus. E aí a gente já não vai ficar com picuinha um com o outro, entendeu? Tipo assim, já não tem mais disputa, já não tem mais nada disso, porque eu sei que eu sou amado, eu sei que eu sou aceito, eu sei que eu sou... Existe um lugar, é muito gostoso saber disso, e isso precisa vir para o seu coração, isso precisa vir para o seu interior, isso precisa ser uma revelação no seu espírito. Existe um lugar no colo de Deus para você que não tem a possibilidade de outra pessoa ocupar esse lugar e você ficar sem esse colo. O colo de Deus, ele recebe todos nós. Por muitas vezes a gente fica sem o colo de Deus porque a gente não entendeu o amor perfeito de Deus. E quanto mais eu entendo o amor perfeito de Deus, mais eu me importo em manifestar esse amor perfeito e fazer com que outras pessoas também encontrem esse lugar. Isso é muito importante. Isso diz muito sobre o evangelho completo. Quantos estão comigo? Então existe essa necessidade de sermos alcançados pela compaixão. Pela compaixão que vem realmente para gerar esse incômodo e essa transformação no nosso coração. Quem aqui gosta muito de ver milagres? Quem aqui gosta muito de ver o sobrenatural de Deus? Se você quer ver milagres, se você quer ver o sobrenatural de Deus, você precisa começar a se importar com aquilo que Deus se importa, porque aí você já não faz mais sozinho, você já faz com Ele. Quantos estão comigo? Eu nunca vi, nós vamos fazer 13 anos de ministério, então faz 13 anos que somos pastores. O Roger é um pouco mais, ele foi consagrado antes, pastor, mas há 13 anos nós estamos com uma comunidade. E eu posso afirmar para você, sem nenhuma sombra de dúvidas, que eu nunca vi tanta intervenção de Deus, tanto milagre, tanto sobrenatural, como eu vejo agora dentro do ambiente social. É extraordinário. Deus me constrange todas as vezes. Porque eu falo: Deus, como o Senhor se importa com isso? É nítido e é claro como Deus se importa com o órfão, com o necessitado, com o pobre. Isso é claro, gente. Ele deixa claro. É só você se envolver com isso que você vai experimentar de tudo isso. É maravilhoso, é glorioso. Então, eu acho que eu poderia dizer assim, já vou para a palavra agora. Se você quer ver isso, você precisa começar a dizer assim: Deus, onde o seu coração realmente gosta de se mover? Laine, Deus gosta de se mover em várias áreas. Deus gosta de se mover de várias formas dentro da sua igreja. Lógico que sim. Mas eu acho que Deus, Ele, como um bom pai, ele parece que Ele gosta de trazer uma ênfase, eu percebo isso, porque parece que poucas pessoas querem trabalhar com aqueles que talvez não vão trazer nenhum tipo de benefício próprio. Porque infelizmente nós, como seres humanos, a gente gosta de ajudar quem um dia pode nos ajudar, não é? A gente gosta de se relacionar, né, com quem um dia pode de alguma forma trazer algum tipo de benefício para nós.
E quando você olha para o órfão, para a viúva, quando você olha para o pobre, para o necessitado, naturalmente falando, eles não podem te dar nada. E é isso que Deus fala, eu gosto de investir nesse povo aí. E quando você faz isso, você vê coisas extraordinárias, maravilhosas. Vamos para Mateus, vamos para a Bíblia agora, gente, para mim não ficar falando muita coisa aqui, que senão é duro. Quem aqui um dia orou e pediu ao Senhor para ser a resposta dele para essa geração? Quem aqui? Louvado seja Deus, isso é muito bom. Mateus capítulo 25, versículo 31, do 31 ao 40. Abre aí para mim, Mateus 25, do 31 ao 40. Essa declaração, eu gosto muito, porque é um texto escatológico, inclusive, que fala sobre o retorno do Cristo. Mateus 25, do 31 ao 40. E ele traz algo aqui que me chamou muita atenção. E eu já tinha lido esse texto, gente, por muitas vezes, né? A gente que é crente lê Bíblia, né? Quem é crente lê Bíblia aqui? Amém? Porque crente tem que ler Bíblia. É importante, tá bom? Para você não engolir qualquer tipo de lorota depois, né? Então é muito importante que você seja um conhecedor da palavra. Eu já tinha lido esse texto por várias vezes, né? Porém, parece que nunca é interessante, que o reino de Deus, ele é cíclico, né? Eu já falei isso. E quando Deus quer que você preste atenção no negócio, parece que ele joga um holofote ali, aquilo queima o seu coração, né? Você fala, Deus, como pode, né? Quando, inclusive, eu estava preparando essa palavra, foi aonde veio o nome do título dessa palavra. Porque quando eu comecei a ler, estudar os versículos, a palavra, o texto, eu disse para o Senhor, Deus, como pode, há tantos anos, eu ser uma pastora, uma líder religiosa, eu ser uma filha do Senhor, eu ser alguém que ama tanto a tua presença, tanto a tua palavra. E como pode, Senhor, eu ter andado tanto tempo nesse lugar de dormência para não perceber o quanto o Senhor se importa com essa causa? Porque nós, naturalmente falando, quando amamos uma pessoa, você, esposo que está aqui, que ama a sua esposa, pai, filho, que ama. Quando você sabe que aquela pessoa que você tanto ama se importa com uma causa, você acaba automaticamente se importando com aquilo também e achando que aquilo é relevante. É ou não é? Só porque você ama aquela pessoa. Você acha que aquilo é realmente importante. E eu fiquei muito triste e ao mesmo tempo muito de cara comigo, porque eu disse, Deus, eu te amo tanto a tua palavra, mas parece que eu nunca tinha visto isso dessa forma. Mas eu creio de verdade que era um momento, né? Era estação, onde Deus colocou o holofote e disse, presta atenção nisso aqui. Vamos lá então para ler o texto. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua... Até a Bíblia diz isso. Então, voltando. Então, foco na palavra. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Ei, venham benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Isso aqui é o final de todas as coisas, né? O dia glorioso, né, gente? Terrível, a Bíblia diz que será terrível e maravilhoso esse dia. Terrível para quem resolveu viver a sua vida do jeito que quis, sem se preocupar com a opinião de Deus, achando que Deus era o cara mais bonzinho do universo e que ele não ia de alguma forma se levantar como um justo juiz, aí lascou para essa pessoa, né? Mas para quem entendeu que ele é um pai amoroso, que de verdade quer nos ensinar o seu caminho, aí você vai ouvir isso aqui. Venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois o que, igreja? Pois o que? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando
Quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? E então o Senhor responde. E ele continua. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá. Então o Senhor responde assim. Digo a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim Eu só quero te falar uma coisa. Que Deus, só nesse texto, eu poderia parar aqui, tem mais um monte. Só nesse texto a gente consegue ver o quanto Deus de verdade leva em conta e o quanto isso é relevante para o Senhor. A ponto de ser colocado num texto escatológico que está anunciando o retorno do Senhor, o estabelecimento do seu reinado. E aí ele está então dizendo assim, quando vocês fizeram isso, quando vocês mataram a fome de quem tinha fome, deram roupas, vestiram para quem não tinha o que vestir. Quando vocês visitaram aquele que estava cativo, quando vocês visitaram aquele que estava enfermo, quando vocês se importaram com quem, de alguma forma, estava passando por alguma necessidade e não tinha quem realmente os ajudasse, vocês fizeram isso a mim? Por isso que eu estou te dizendo, igreja, essa causa ela é tão de Cristo que quando a gente faz isso, é como se estivéssemos fazendo para Deus. E Ele mesmo está dizendo isso. E isso diz muito sobre, inclusive, o quanto nós nos parecemos com o Senhor a ponto de... Eu não estou dizendo que isso te faz ser salvo, porque então aí eu estaria dizendo que são as suas obras que te salvam. E não é. É pela graça que nós somos salvos. Porém, a verdade é que todo salvo frutifica para a glória de Deus. Todo salvo tem um resultado, tem uma obra que precisa ser manifesta. E a obra manifesta de um salvo, de alguém que pertence ao Senhor e que tem um coração que está sendo moldado e trabalhado pelo Espírito, de alguém que de alguma forma tem um relacionamento com o Senhor, é de se importar com o próximo. É de verdadeiramente querer ser usado pelo Senhor, canal de Deus. E é isso que ele está falando, vocês fizeram isso a eles, então fizeram a mim. Então o Senhor leva isso muito a sério. Olha a declaração do próprio Jesus Cristo aqui em Lucas 4, 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. Diz assim, o próprio Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Gente, Elaine, mas aqui essa pobreza, talvez você pode dizer, não é uma pobreza física, é uma pobreza espiritual. Elaine, mas essa cegueira aqui não é uma cegueira física, é uma cegueira espiritual. Lógico e óbvio que nós vimos Jesus curando literalmente o cego, fisicamente falando, não é? Mas também vimos Jesus abrindo os olhos espirituais, os olhos do coração também de muitas pessoas, trazendo então salvação. Vimos, não vimos? Mas a verdade é que existem muitas pessoas que estão num lugar de escravidão e que precisam ser alcançadas. E a escravidão dela é tão grande, é tão grande, é tão grande, a ponto de se manifestar no físico. Tem pessoas que estão extremamente cativas na pobreza e na miséria porque existe antes, e eu não estou generalizando, não estou dizendo que toda pessoa, por favor, não distorce, que toda pessoa que passa por necessidade é porque ela não tem o Cristo, porque ela está cativa, porque tem muita gente violenta em Deus que às vezes está numa condição dessa. Mas quer que eu te conto? Na maioria das vezes essa pessoa que apesar de ser muito violenta em Deus, e que talvez não tenha um cativeiro no seu espírito não está cativo, mas às vezes a sua mente está, devido à cultura que ela foi inserida. Consegue entender? Então, vocês sabem por que existe um slogan no Projeto Ignição? Quem sabe o que é o Projeto Ignição? Se você não sabe o que é o Projeto Ignição, você não é dessa igreja, né? Projeto Ignição, um projeto nosso de crianças, maravilhoso, extraordinário, que vai crescer tanto, que a gente vai ter um monte de unidade. Daqui a pouquinho, falta só um pouquinho. Esse projeto, a gente atende um contraturno de crianças aqui, né? Tem um slogan: despertando mentes e iluminando caminhos. Porque nós acreditamos que é necessário que as crianças tenham, desde pequena, ensinar o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se...
Então, se desde pequeno nós conseguimos de alguma forma mudar a mentalidade para que eles entendam que eles podem ser muito mais do que eles imaginam que podem ser em Deus, eles serão absurdamente grandes, eles serão poderosos. Por muitas vezes as pessoas estão cativas na sua mente, talvez não no seu espírito, mas na sua mente. Por isso que de verdade não é uma cesta básica que a gente entrega, e não é uma cesta básica que a gente deve realmente entregar. Nós precisamos ser canais de transformação. Consegue entender? Já parou para pensar que toda necessidade física pode ser uma oportunidade para mim e para você, que carregamos algo ainda maior, muito violento e grande em Deus, para acessarmos a vida daquela pessoa e sermos canais de transformação como a Bíblia ordena que a gente seja? Já parou para pensar que toda necessidade que existe talvez na sociedade pode ser para a igreja? Quem é a igreja de Jesus? Fala nós, porque você não é igreja sozinho você é filho. Diz nós, diga assim, nós somos a igreja de Jesus aqui na terra. Todo lugar de injustiça, presta atenção no que eu vou te dizer, todo lugar de injustiça, todo lugar de necessidade é para mim e para você, é para nós, igreja do Senhor, uma grande porta de oportunidade. Sabe por quê? Porque nós podemos entrar nesse lugar como luz do mundo e sal da terra, como agentes de transformação. Se Cristo de verdade transformou a sua vida, você já está pronto para transformar a vida de alguém. Entende? Então o mais violento de tudo, quando nós... E é essa a ideia de Deus. A ideia de Deus é que nós venhamos a continuar a obra do Cristo. Cristo veio na cruz do Calvário, que nos deu as ferramentas. Nós estávamos cativos, condenados, mortos. Cristo nos deu vida e nos deu ferramentas. Você sabe para que existem os dons do Espírito? Diga, os dons do Espírito são ferramentas. É por isso. É por isso. Deus, ele colocou o seu Espírito dentro de você, não para que você viesse no culto e sentisse arrepio e falasse raba, surrialã, isso é violento. É violento, isso é maravilhoso. Mas isso edifica você. E a ideia de Deus em edificar você é para que você faça alguma coisa com aquilo que foi edificado. Nós falamos tão mal no nosso governo, nós falamos tão mal do poder público. Eu sei que é difícil. Não estou dizendo que não é difícil. É muito difícil ver a injustiça. Mas até que ponto nós estamos sendo justos? Até que ponto nós não estamos passando de largo? Ao ver um necessitado, ao ver uma injustiça, até que ponto? Até que ponto nós somos diferentes deles? Você sabia que todo lugar de injustiça, toda situação, não é o governo, não é o prefeito? Eu não estou dizendo que ele não tem algum tipo de responsabilidade, mas eu não acredito que a responsabilidade seja deles, é da igreja. Só que nós estamos sendo trabalhados por essa cultura do qual nós estamos vivendo agora, nesse tempo, de eu já tenho... A ideia é essa mesmo, né? É nos encher de trabalho, é nos encher de problemas, é nos encher para que a gente olhe para nós e pense, eu já tenho tanto problema, eu já tenho tanta luta, eu já tenho tanto por isso, ai meu Deus, não dou conta disso. Não é? Só que você já parou para pensar que talvez alguns lugares de escassez que existem em nós, alguns lugares de escassez que existem na nossa vida, já é porque a gente não sabe contribuir, a gente não sabe compartilhar, a gente não sabe se doar. Porque o reino de Deus, ele é diferente do reino natural, desse governo do qual nós vivemos. O reino de Deus é quanto mais eu dou, mais eu recebo. Consegue entender? Talvez existam áreas na sua vida que estão de escassez, porque na verdade você não dá. Já por causa da escassez, até o Rô falou um pouco sobre isso, e eu não estou falando só de dinheiro. Mas às vezes você, escuta, presta atenção, não consegue nem usufruir, não consegue nem
receber, não consegue nem experimentar e se aconchegar no amor de Jesus, porque você nunca dá amor para ninguém. Primeiro porque você não conseguiu entender o quão importante você é, mas já parou para pensar que se você se entregar e doar amor e ter compaixão e ajudar, você vai de alguma forma receber uma porção da parte do Senhor nessa área da qual você está dando? Às vezes há áreas da nossa vida que estão escassas porque a gente só quer para nós. Tem um versículo inclusive que diz sobre isso. A sanguessuga tem 2 filhas. Tem até uma canção que diz sobre isso. Dá. Deus te deu para que você distribuísse, para receber mais. Deus te dá para que você compartilhe. Então Deus te deu vida, porque estávamos mortos, para que você compartilhasse o quê? O quê? Diga vida. Deus te deu amor, para que você compartilhasse amor. Entende? Que a diferença entre aqueles que conhecem a Deus e aqueles que não conhecem a Deus deveria ser: aqueles que não conhecem ao Senhor, eles não usufruíram desse amor ainda, por isso eles não conseguem saber o que é compaixão. Quanto mais misericórdia a gente recebe, mais misericordioso a gente se torna. Deus foi no mais alto nível de compaixão. O mais alto nível de compaixão Jesus fez por nós. E qual é o nível de compaixão que nós temos uns para com os outros? Talvez você tenha compaixão daquele que pode de alguma forma gerar um tipo de benefício na sua vida. Muito legal, não estou dizendo que você não tem que ter compaixão dele. Mas e daquele que não pode te fazer nada? Entende? Eu acredito, de verdade, Deus me disse isso para mim, mas eu não acho que isso é para mim. Eu acho que isso é para a igreja. Por isso que eu vou falar para você agora. Nós, os filhos do Senhor, a igreja de Cristo, precisamos ser. Porque do contrário, eu acho que o nosso evangelho não está funcionando. Nós precisamos ser uma voz para quem não tem. Tem gente que nunca vai alcançar os lugares que você alcança. Lugares de influência. Entendeu? Por isso que é tão importante nós sermos uns pelos outros. Então eu creio que a igreja precisa ser uma voz para quem não tem. E a esperança para quem perdeu. Cristo é ou não é a nossa esperança? Cristo é a sua esperança? Seja canal do Senhor. Sabe como Deus manifesta a sua obra aqui na terra? Sabe como Deus se manifesta entre os homens? Eu sei, eu acredito nos anjos. Se tem uma pessoa pirada, é eu. Eu creio no mover do Espírito. Eu creio nos anjos. Mas a maneira de Deus manifestar a sua obra na terra é através dos homens. Então eu comecei antes de ler o versículo, diz assim: quem é que um dia orou para ser a resposta para essa geração? A resposta para alguém. Eu tive uma experiência essa semana. É por isso que a gente fala ser voz. Eu nem contei isso de manhã, mas agora eu sinto que eu devo realmente compartilhar. Aliás, não tem nada a ver essa palavra com a de manhã, né? Interessante. Olha aqui, igreja, presta atenção. Eu tive uma experiência essa semana que passou, terça-feira passada. Eu tenho uma senhorinha no Vida Plena. A gente também tem um projeto de idosos que vai crescer. Deus vai me dar ainda muitas coisas com idosos, porque o meu coração é muito apegado nisso. Eu quero ter um monte de velhinho do meu lado. Um monte, Jesus, um monte. E aí, o que acontece? Nós estávamos no nosso encontro de Vida Plena, e aí uma das senhorinhas, ela compartilhou comigo que ela estava com, já fazia algum tempinho, algumas terças-feiras, que ela estava com uma dor absurda no ciático dela, absurda, porque a cama dela estava quebrada há muito tempo. E ela falou: minha cama está quebrada há muito tempo, eu coloquei umas tábuas, eu coloquei algumas coisas, mas assim, pastor, eu durmo torta. E pastor, eu tenho orado ao Senhor, eu tenho pedido para o Senhor uma cama nova. E eu disse: Deus, eu fui chamada para ser uma resposta. E ela disse: pastora, também eu não tenho... meu armário de cozinha já era doado, então estava muito velho, desmanchou inteiro.
E eu não estou tendo onde colocar minhas panelas, minhas coisas, tá tudo no chão. Tenho medo de passar bicho e tal. Pastora, precisava tanto de um armário de cozinha. E eu disse, vamos orar e eu vou ver o que eu consigo fazer. Aí que entra, ser voz para quem não tem. Tadinha, ela não tem. Então, o que eu fiz? Já, a hora que vocês me verem, vocês não me ignoram nas redes sociais pedindo. Gente, Deus sabe como moeu seus filhos. Pensa uma pessoa que odeia pedir as coisas para os outros. Mas eu faço com o meu coração tão aberto que eu disse, Deus, o Senhor me colocou nessa bagunça agora, né? Vamos pedir, que eu não tenho dinheiro para dar tudo que os outros me pedem. Eu não tenho recurso para ir, então eu tenho que fazer o quê? Distribuir a bênção para vocês. Aí eu apareço lá no Insta. Gente, estou precisando disso. E aí um irmão aqui da nossa comunidade, né? Disse, olha, se você precisar de alguma coisa, você grita. E eu disse, agora já era, né? Aí eu peguei e mandei, irmão, deixa eu te falar, tô precisando de uma cama de casal, idosa, tá com problema, faz tempo, tô precisando também. Gente, o Senhor é tão... Isso é ser voz. Se você não pode, talvez você conheça alguém que pode. Então, o que você vai fazer? Falar. Consegue entender? Pedir. Por quê? Porque ela jamais teria acesso a isso. Mas eu tenho. Consegue entender? E aí, eu pedi. Ele disse, fica tranquila. Gente, na outra semana, terça-feira agora, chegou a cama. E eu vou contar para você. Na maioria das vezes, a gente ganha... Eu falo, e essa mulher, ela é serva de Deus, essa senhorinha. Na maioria das vezes a gente ganha as coisas usadas. Na maioria das vezes. Laine, eu tenho aqui e tal, né? Não, veio uma cama zero da loja. E aí eu falei, nossa, ela é um pouco ansiosa, essa senhorinha. Eu falei, nem vou contar, esperar chegar. Resumo, chegou. Aí eu corri lá e disse, meu Deus do céu. Gente, de verdade, a alegria do meu coração é muito maior do que se fosse para a minha cama. Porque, gente, isso é demais. E eu cheguei lá e disse assim, eu tenho uma notícia para você. Ela, pastora, que foi? Aí eu peguei e contei da cama, ela caiu num choro. Vocês precisam experimentar disso. Vocês precisam experimentar disso, igreja. Esse evangelho de sentar numa cadeira, ouvir uma boa palavra, ir embora. Só isso é muito chato. Ela caiu num choro. E disse, eu orei tanto essa noite. E disse, Deus, por favor, entra no meu auxílio, porque eu não aguento mais essa dor. E aí, a gente foi lá levar. Depois, no outro dia, chegou o armário. E aí foi lá levar. Daí ela batia foto e chorava, batia foto. Ela disse assim, pastor, eu não consigo sair da cama. Eu vou ficar aqui, porque eu nunca tive na minha vida uma cama nova. Nunca tive, pastor, uma cama nova. E ela ganhou lençol novo. E ela me batia foto. Sabe? Eu acho que isso é representar Jesus mais do que querer citar versículo bíblico para alguém. Eu não preciso citar Bíblia para ninguém, mas eu posso ser uma carta viva. E isso não diz sobre você não estudar a palavra, mas diz sobre você citar a palavra. E diz sobre você viver a palavra, sobre você manifestar o reino de Deus. Você consegue entender? Quando chegou o armário novo na casa dela, o montador foi lá. Vocês não têm noção. Eu jamais poderia expor ela aqui. Se eu colocasse os áudios, eu duvido que alguém aqui não choraria horrores. Se Deus vale a pena todo o sacrifício. E isso é uma de várias. Vem aqui no Mercado Solidário, você vê o que é o Mercado Solidário. Mercado Solidário, a gente não entrega só comida, a gente entrega a vida de Deus para aquelas pessoas. Todo sábado de Mercado Solidário tem grande salvação. Tem pessoas deixando de ir para o inferno e encontrando Cristo. Isso é evangelho. Consegue entender? É maravilhoso. Gente, é maravilhoso. O profético, eu amo. Os anjos, as visões, o arrepiar, o orar em língua, o estarmos em comunidade é glorioso, é poderoso. Mas não é o evangelho completo. E foi isso que o Senhor me disse. Quando eu preparava essa palavra, Ele falou, filha, faz... Eu disse, Deus, estava com 12 anos agora, né? Deus, faz 12 anos que eu sou pastora, que eu sou líder de igreja. Aonde eu estava? E o Senhor disse, você estava vivendo um evangelho incompleto. Então, eu reparto com vocês, se você não se importa com o órfão, com o necessitado, com a viúva, você está vivendo um evangelho incompleto. Um evangelho que chega em você e não faz mais nada. E o evangelho de Deus,
A verdade do evangelho é para transformar vidas, não só a sua. Diga, Deus não quer transformar apenas a minha vida, mas Ele quer transformar a minha e a de todos. Diga, de todos aqueles que cruzarem o meu caminho. E eu vou te contar uma coisa. Eu sempre trabalhei com o profético, com o manto, com o chu, com a águia, com o leão que ruge, o anjo, a unção, o portal que se abriu. Eu falava assim pro Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei pregar para quem não é crente. Não sei falar. Por quê? Porque a gente tem um linguajar o quê? Misericórdia, glória a Deus, está amarrado, misericórdia, fogo, manto, não sei o quê. E eu falava pro Rô, sim, eu sei que tem o ID. Então o ID, meu irmão, você não tem como escapar. É ordenança de Deus pregar o evangelho a toda pessoa o tempo todo. Eu sabia que eu tinha o ID, lógico, óbvio que eu também não sou doida, né? Porém, eu falava para o Rô assim, esse negócio de pregar para quem não é crente, eu não sei. Eu só sei falar de coisa que crente sabe. Graças a Deus, Deus me tirou desse lugar, né? Louvado seja Deus. Mas isso se dava pela minha religiosidade. Isso só se dava por causa da minha religiosidade. Então Deus fez vários moveres, que depois você vai entender lá na palavra que eu falei para você e ver se você não viu ainda. O que Deus foi fazendo, me moendo, me tirando de lugares de conforto, né? E foi me esticando, para que eu chegasse nesse lugar agora, certo? E aí eu vi, gente, de verdade, que é muito mais gostoso pregar para quem não é crente do que para crente. Porque, gente, é tão bom ver a palavra do Senhor salvando, libertando e curando. É tão bom ver o brilho nos olhos das pessoas, tendo esperança de que existe algo que pode mudar a vida delas para sempre, como um dia mudou a nossa. É tão bom. A gente pega para crente e na maioria das vezes o crente fica preocupado com o culto que está tarde. O crente já está preocupado com o que vai comer depois do culto, não com a palavra que está sendo ministrada, porque ele já está acostumado a ouvir disso. Entende? Então o que eu estou pregando aqui, talvez amanhã você nem vai lembrar mais. Só que quando o evangelho chega na vida de uma pessoa e tira ela de um lugar de cativeiro mental, espiritual, e gera nela uma esperança, é violento, é glorioso, é uma delícia. É bom demais. Gosto de pregar para vocês também, tá bom, crente? Mas eu quero dizer que é mais gostoso. Hoje eu acho mais gostoso pregar para quem não é crente. Consegue entender? E Deus, inclusive, foi tirando todo aquele linguajar, aquela coisa. E hoje eu consigo falar, gente. Gente, eu consigo falar com um bandista. Eu consigo falar com um bandista. Ela contar a vida dela. Eu pôr a mão na cabeça dela, orar por ela. Quando que Deus ia me dar essa oportunidade? Se não fosse eu saindo para fora e dizendo, peraí, eu posso ser uma resposta para quem não tem. Você sabe por quê? Por muitas vezes uma pessoa está perdida dentro de um centro, dentro de uma... porque ela não encontrou o caminho que você encontrou. Que tal você ser um canal de luz na vida dela, para que ela encontre aquilo que você encontrou? O nosso evangelho é tão fraco, e conhecemos tão pouco do amor e do poder de Deus, que quando sabemos que tem um macumbeiro, um feiticeiro, ou qualquer coisa, a gente corre. Você não deveria correr? Se você entendesse quem é o Deus que de verdade está com você, você deveria dizer, uau, alguém em trevas, ou eu posso ser luz. Consegue entender? Porque as trevas é o quê? Diga ausência de luz. Se você é a luz, acabou as trevas. Consegue entender? Só que a gente corre, porque a gente tem mais medo do que coragem. Consegue entender? Vamos lá, gente. Meu Deus. Olha aqui, Gálatas 2. Gálatas 2, eu estou acabando. Gálatas 2, 9 e 10. Abre aí. Gálatas 2, 9 e 10. Olha como o Senhor leva em consideração a causa do pobre, do necessitado, da viúva, daquele que não tem lugar para recorrer, a não ser você. Olha aqui. O que estava acontecendo aqui? Mas deixa eu ler primeiro, vai. Reconhecendo a graça que me fora concedida. Quem estava falando aqui? O apóstolo Paulo. Reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos.
Foca na Laine. Somente, diga somente. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. O que estava acontecendo aqui? O apóstolo Tiago, Pedro e o João, eles estavam reconhecendo o ministério de Paulo e Barnabé. Então eles estavam dizendo assim: Paulo, eu reconheço que você foi chamado por Deus para pregar aos gentios e nós aos judeus, os circuncisos. Beleza? Então nós estamos reconhecendo isso, maravilha. Então nós estamos liberando vocês, inclusive, para que cumpram a sua missão de pregar para os gentios. Tranquilo até aqui? Maravilha. Aí está dizendo assim: eu só quero te pedir uma coisa. Você sabe por quê que dentro de um ambiente desse, inclusive de envio, ele traz algo nessa porque isso é importante. Porque isso é importante. Eu só quero te pedir uma coisa, trazendo aqui em miúdos, que você não se esqueça dos pobres. E aí o apóstolo Paulo, quem aqui gosta muito do apóstolo Paulo e considera ele um homem muito violento, ele diz: nós nos esforçamos para não se esquecer do pobre. Porque Deus se importa. Então, por muitas vezes, você sabia que o pobre, por muitas vezes, ele acha que ninguém se importa com ele. E nem Deus. Nem Deus se importa com ele, é por isso que ele está naquela condição. Você já parou para pensar se você for a resposta da madrugada, da oração da madrugada dele? O quanto ele vai experimentar do amor de Deus? Como aquela senhorinha que foi atendida pela sua oração, pelo seu clamor a Deus, o quanto ela se sentiu amada e cuidada pelo Senhor. Já parou para pensar nisso? Só que nós, a igreja, principalmente desse tempo, por muitas vezes usamos o social para poder ser algo, dizer: uau, olha, que igreja maravilhosa, ela trabalha com o social. Eu não trabalho com o social para que ele seja visto. Eu tenho que divulgar porque eu preciso de ajuda. E por muitas vezes, presta atenção no que eu vou te falar, as minhas redes sociais, elas servem inclusive para mostrar para os órgãos do qual eu, como social, como instituição, estou filiada, que o trabalho realmente acontece. Entende? Mas se eu pudesse nem divulgar o que estava sendo feito, para mim seria incrível. Para mim seria extraordinário. Entende? Porque a ideia não é dizer que lindinho, que bonzinhos, nossa, como são amorosos, olha, eles cuidam do pobre e do necessitado. A ideia não é provocar isso. A ideia é cumprir a palavra. O evangelho ser pregado, completo. Porque um evangelho pregado a alguém que está de barriga vazia. Imagina uma pessoa estar numa situação de fome e você dizer: Jesus te ama. De manhã eu até usei compartilhei sobre isso. Na verdade eu não ouvi, mas alguém um dia contou, e eu acho que talvez você já até ouviu sobre isso. Diz que tinha um homem, nem sei se tem ainda, que ele é conhecido como profetinha. Eu nem sei se isso chegou em mim, tá? Eu vou replicar. Sabe aquela coisa assim, eu vou vender aquilo que me venderam? Diz que tinha um homem na rua, um morador de rua, que tinha um apelido de profetinha. E um dia parado no semáforo, um homem, ele pegou e chegou. E quando esse homem se aproximou, o profetinha se aproximou do carro, o homem olhou, abaixou o vidro, olhou para ele e disse assim: Jesus te ama. Aí o profetinho olhou para ele e falou assim: que Jesus me ama, eu sei, e você? Todo mundo sabe que Jesus ama. Talvez ele não entende o amor de Deus, mas já ouviu falar que Jesus o ama. A nossa nação é uma nação cristã. Entendeu? Então, na nossa nação dizer Jesus te ama, não muda muita coisa na vida de ninguém. Agora, você ter compaixão a ponto de se colocar no lugar daquela pessoa e agir em favor da causa dela, aí sim você prova que de alguma forma existe um amor em você e existe um amor no Cristo sendo manifesto através de você. Consegue entender? Isso é muito importante. Então assim, a palavra é recheada. Eu vou correr aqui com você em alguns versículos ainda, só para você entender bem rápido. Que existe muito de pobre necessitado e uma ordenança da parte de Deus para que a gente faça alguma coisa com isso. Certo? Lani, mas por que você está pregando isso? Agora você só fala de social. Não, não é que só fala de social. Se Jesus me der uma outra palavra, eu vim aqui, eu venho falar de outra coisa, porque o evangelho não é só social. O evangelho é completo. O evangelho é salvação, arrependimento e tudo mais. Mas existem algumas coisas assim que não faz nem sentido quando a gente fala que tem fé. Eu tenho fé para quê? A Bíblia diz que a fé sem obras é isso aí.
A fé sem obras é morta. Inclusive, eu até pus esse versículo aqui para você. Agora já não vou precisar nem ler ele. A fé sem obras é morta. Qual é a tua obra? A minha obra é que eu vou no culto pastora da igreja. E daí eu nem chego atrasado. Isso não é obra. Entendeu? É gostoso estar aqui, ó, cadeira confortável. Né? Às vezes você passa um calorzinho, mas agora aumentou o ar. Já não vai passar tanto calor. Você tem um cafezinho bom. Uma irmã hoje na recepção disse assim, nossa, olha aqui a cara da riqueza. Tinha até uns negócios com uns granulados. A gente é metido. Então é muito gostoso estar aqui. Eu sei que você gosta de estar aqui, é por isso que você vem. Tudo confortável, tudo gostoso. Se você é a primeira vez que você está aqui, a hora que você for lá naquela sala, você vai ver que delícia. Vai até receber presente. Maravilhoso, e é gostoso. E a gente realmente quer que vocês se sintam bem aqui, porque aqui deve ser o encontro da nossa família de fé. Que se encontra depois na terça, no gari. Isso é maravilhoso. A gente faz de tudo para que esse ambiente seja um ambiente agradável, mas isso não é evangelho. Ou, isso não é só isso não é evangelho. Isso também é evangelho. Entendeu? Mas não é só isso, não para nisso. Então o evangelho diz muito sobre a manifestação daquilo que já aconteceu dentro de mim. Quantos estão comigo? Tô acabando. Olha aqui lá, Tiago 2, 14 e 17. Eu vou ler sim, porque dá um violento. Tiago 2, 14 e 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? De que adianta? Oh, meu Deus. Eu vou ler a minha versão. Meus irmãos, que aproveita se alguém dizer que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Diga não. E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento? Muito ruim essa versão mesmo. E se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e de alimentos de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está? Então, qual que é o seu evangelho? Eu tenho muita fé em Deus. Eu estou orando por você, irmã. Estou passando necessidade, estou passando fome, estou passando... É lógico, óbvio, claro, né, que há contextos e contextos. Mas independente de qualquer coisa, você precisa ser um canal de auxílio na vida das pessoas. Principalmente aquele que não tem a quem recorrer. Porque senão a sua fé é sem obras. É uma fé que não faz sentido nenhum. Consegue entender? Presta atenção aqui, ó. A fé cristã vai além de palavras e rituais. Pelo menos deveria ir. Deus nos chama para sermos instrumentos de amor e justiça. Quanto mais injustiça estiver na terra, mais campo nós temos para trabalhar. Só que na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente aproveita para meter o pau, que a coisa tá ruim, tá feia, e para cruzar os braços, porque afinal de contas, tá tudo difícil. Não. Quanto mais difícil mais... Hoje a gente estava na mesa conversando, no almoço, e o Vitor disse algo muito interessante, você já deve ter ouvido também algumas coisas sobre isso. Ele falou assim, gente, não tá difícil nem um pouco fazer a diferença nessa geração, mas nem um pouco, você não precisa se esforçar. Você só precisa gostar de trabalhar, procurar ser um bom funcionário, ser alguém que fala a verdade. Isso não deveria ser um esforço para ninguém. Ser alguém íntegro, você só precisa ser isso. Você só precisa querer fazer direito as coisas. Porque hoje em dia o que mais tem é gente querendo fazer errado. Ou seja, se você se levantar com justiça, como alguém que é um canal de justiça, sabe o que é justiça? Justiça é algo justo, que está alinhado. Entendeu? Então Deus quer usar a gente para os lugares de bagunça, para que a gente se coloque como uma justiça. Então se você chega num lugar desorganizado, Deus quer te colocar ali mesmo, para que você organize aquele lugar com aquilo que você carrega em Deus. Com os dons, com as habilidades, com tudo que Deus já te deu. Inclusive com a presença do Espírito que está dentro de você. É essa a ideia de Deus. Entende? E assim, a tendência é piorar. E sabe que não... Tudo bem, isso é ótimo, isso é maravilhoso. E quanto mais piorar, a igreja não pode recuar, a igreja tem que avançar.
Então não é para que nós venhamos a nos recuar, nos fechar aqui em 4 paredes e diz, nosso mundo jaz do maligno. É o sistema. Mas tem muita gente lá que é amado pelo Senhor, que é desejado pelo Senhor e que Deus não vê a hora de você se despertar para que essa pessoa encontre o caminho que você encontrou. Se você encontrou. Consegue entender? E muitas vezes o meio é esse. Presta atenção aqui, talvez seja um dos últimos versículos que eu vou ler para você. Porque, como eu disse, é muito gostoso nós estarmos em um ambiente espiritual, vamos dizer assim, eu não sei se seria essa a palavra. É muito gostoso a gente se reunir como igreja. Não é só gostoso, é poderoso. Não é só gostoso não, é poderoso. Tá? É maravilhoso, é necessário que a gente se reúna como igreja. E é muito necessário que você, o Rodrigo tem falado sobre comunidade. Foi semana passada, não foi? É extremamente importante, gente, comunidade. Quem vive fora de comunidade não vive evangelho. Certo? Não tem como, meu querido. Mas eu não gosto. Vai ser curado, vai receber o amor de Jesus, entendeu? Não tem maneira de você ser curado se você não viver na comunidade. É por aí, vai. Tá bom. Então, assim, gente, é muito gostoso tudo isso. Vigília, casa de oração, chapação, visão, anjos. Maravilhoso. Mas, assim, é muito espiritual a obra social. E que isso foi, inclusive eu conto na outra palavra, uma das minhas maiores crises, porque eu não conseguia ver, apesar de estar escrito na palavra, isso como algo espiritual. Para mim isso era algo natural, estou fazendo algo natural. Então como pode ser? Só a minha religiosidade poderia me dar esse nível de cegueira para eu não entender que isso tem tudo a ver com o coração do Senhor. Só a minha religiosidade poderia me colocar nesse lugar. E aí, nesse versículo aqui, eu acho extraordinário. Quando eu li esse versículo, eu disse, uau, Deus, que lindo. Vocês também leem a Bíblia e ficam assim, que delícia, que gostoso. Não, eu vou orar por você, se você quiser, depois no final do culto. Porque a palavra de Deus, ela é apaixonante. A minha Bíblia é toda arriscada. Eu coloco, maravilhoso, poderoso, glorioso, porque a palavra de Deus é viva. Cada vez que você lê a palavra, ela move algo dentro de você. Não é um livro qualquer, nenhum livro faz isso. Cada vez que você lê a palavra, parece você conhece um pouquinho mais do Senhor, do coração de Deus. Meu Deus, isso é extraordinário. Quando eu li isso aqui, eu falei, que extraordinário. Tiago, capítulo 1, e você está aí. Isso aqui o quê, pastor? Isso aqui o quê? Isso aqui o quê? Que eu nunca falo o versículo, né? Então vai, Tiago 1, 27. Tiago 1, 27, presta atenção nisso. Deus precisa que nós nos levantemos com justiça. Deus precisa. Nós precisamos. Tiago 1, 27 diz, a religião pura e imaculada para com Deus. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Laine, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer assim, que atender ao necessitado, ao órfão, à viúva, ao pobre, aquele que precisa, é algo que Deus realmente vê como puro, imaculado. É algo que Deus realmente acredita como aquilo que deve ser feito, tudo bem? E aí ele continua, guardar-se da corrupção do mundo. O que é guardar-se da corrupção do mundo? Alguém consegue entender o que é? Se Deus aparecesse aqui para mim agora, uma teofania. Quem sabe o que é uma teofania? Quem sabe o que é uma teofania? Deus aparecer aqui, literalmente, certo? E Deus falasse assim para mim, Elaine, eu quero que você se guarde da corrupção desse mundo. Deus não estava mandando eu sair do mundo. Deus não estava mandando eu me isolar dentro da igreja, esse lugar que é santo, aleluia. Nada disso. Deus não estava querendo dizer assim, só lide com crente. Não, com certeza ele não estaria falando isso. Só lide com os evangélicos. Não, Deus não estava dizendo isso. Deus estava dizendo assim, ande em, diga, santidade. Deus estava dizendo assim, ó,
Guarde-se da corrupção desse mundo. Então ele ande em santidade. O que é ser santo? É ser separado. Se separe. Separe o seu coração no sentido de não se corrompa, não se misture, não faça pactos, não faça aliança, não participe daquilo que não tem a ver comigo. Porque nós já lemos, inclusive acho que o pastor Luan fala sobre isso, falou agora recente sobre a questão do posicionamento. Aquele que não se posiciona já se posicionou. Se você também não ouviu essa palavra, dica da Laine, corre lá para ouvir. Quem está no muro já fez a sua escolha, certo? Então, se a gente é amigo do mundo, a gente é inimigo de Deus, certo? Então, Deus está dizendo assim, seja santo, seja separado, seja alguém que realmente não está vinculado às corrupções desse mundo. Então, Deus estava dizendo sobre algo, entre aspas, espiritual, e no mesmo versículo ele fala, vai atender os órfãos e as viúvas. Você consegue entender que para Deus isso é tão espiritual quanto ser santo? Quanto ser separado? Quanto ser alguém que realmente se guarda? Você consegue entender que para Deus isso tem a ver? Consegue entender? Provérbios 19:17 diz, presta atenção nisso. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Por um acaso, você acredita que Deus não te pagaria, não te recompensaria? Por favor, não queria de verdade, não quero que você sirva aos pobres, aos necessitados, aos órfãos e se envolva com o social porque você quer receber alguma coisa da parte de Deus. Mas Deus só está fazendo questão de dizer que eu jamais vou deixar de te recompensar. É aquilo que eu disse, às vezes tem lugares e áreas na sua vida de extrema necessidade porque você nunca dá nada para ninguém. A generosidade é uma característica de alguém que é salvo. Você é tão grato, tão feliz pelo amor que te alcançou, que você não tem problema nenhum em liberar esse amor sobre aquele que não tem. A generosidade em todos os sentidos. No estender de mão, na compaixão, na misericórdia. Consegue entender? Na oferta, em tudo diz muito sobre um coração grato, sobre um coração que entendeu, que já tem, que já recebeu muito mais do que mereceria ou do que poderia receber. Entende, igreja? Eu acredito de verdade que muitas vezes o Senhor ele não pode liberar tanto poder, tanta coisa para nós, porque nós ficaríamos crentes obesos, porque a gente não quer saber de dar. Entendeu? Então assim, você quer receber muito de Deus? Dê mais. E dê para quem não pode fazer nada por você. Faça aquele que não vai, de maneira alguma, poder te retribuir. Sabe por quê? Porque aí a sua recompensa não vai vir dele, mas vai vir do Senhor. Porque Deus jamais deixaria de te recompensar. Isso é um valor no reino. Se não fosse um valor no reino, não teria tantas citações bíblicas. Elaine, que mais que tem de citação bíblica? Eu posso fazer desse culto uma vigília. Quem quer? Tem um monte de versículo aqui que eu posso compartilhar com você. Deixa eu ver um que vai te incomodar muito. Só esse. Você pode até se colocar de pé para ouvir esse versículo. Igreja, nós não seremos, nós somos a resposta para toda injustiça nessa terra. Você é a resposta para toda injustiça nessa terra. Se posicione como um homem e uma mulher justo. Não passe de largo. Seja como um bom samaritano.